Olá pessoal, meu nome é Viviane, sou professora de Geografia e o tema de hoje é Brasil Urbano, urbanização do território brasileiro. Mas para que nós possamos compreender como tudo funciona, eu dividi para vocês aqui no quadro o mapa mental em tópicos distribuído em décadas, que vai começar com a década de 30, nós temos a década de 50 e 60, logo nós temos a década de 70, 80 e 90. Fica mais fácil para você, aluno, entender como se deu todo esse processo da urbanização no território brasileiro. Primeiro, vamos entender o que estava passando na década de 30. Olha lá, na década de 30 nós tínhamos o quê? Anteriormente a isso, a cultura do café. A cultura do café nos propiciou uma infraestrutura, ou seja, desenvolveu já as ferrovias, a Maria Fumaça, a locomotiva. Então nós já tínhamos uma infraestrutura que foi herdada lá na cultura do café anteriormente lá à década de 30. Mas o que ocasionou que essa cultura ela não mais existiu a partir daí? Dois eventos principais. Nós temos a Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer de 1914 até 1918. Nós temos a crise de 1929, que vai acontecer o crash da Bolsa de Valores em Nova York. Pronto, a partir daí a cultura do café não passa a existir mais. E um dia todos estavam milionários, no outro dia totalmente falidos. Só que foi positivo de uma certa forma porque a infraestrutura permaneceu do café. Mesmo que essa cultura não mais fosse utilizada naquele momento como a principal, essa infraestrutura nos auxiliou bastante. Naquele momento, quem era o nosso presidente? Quem estava à frente do nosso país? Até então chamado governo Getúlio Vargas. E aí ele vendo que as nossas exportações haviam caído, o que ele precisava de fazer? Investir nas importações, investir na indústria nacional. É aí que ele introduz o quê? A indústria de base. Mas o que é a indústria de base? A indústria de base nada mais é do que a indústria que faz para a indústria. É a indústria petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, a indústria que fabrica o cimento e assim por diante. Dessa forma, Getúlio Vargas começa a impulsionar essa indústria de base, que começa a empregar as pessoas e circular o capital no país. Mas calma, não é nesse momento que começa o grande fluxo de urbanização. É claro que, inicialmente, nós vamos ter os vestígios que vão acontecer na região de São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque a região de São Paulo e Rio de Janeiro, eles tinham algo que contribuía naturalmente para que se desenvolvesse aquela região, aquelas regiões. O que contribuía naturalmente? O Vale do Rio Paranaíba. Por quê, pessoal? Era um acidente geográfico natural entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, onde ali podia livremente escoar toda a mercadoria, porque nós tínhamos os portos de Santos, os portos do Rio de Janeiro, então ali chegavam as mercadorias de outros continentes. Veja que esse aspecto natural propiciou esse desenvolvimento nessa região, sem contar a infraestrutura que já existia na região de São Paulo por conta da cultura do café. É nesse momento que começa caminhando muito pouquinho o maior fluxo de pessoas nessas regiões, mas ainda não é um fluxo maior para caracterizarmos como urbanização. Mas antes disso, para continuarmos aqui no decorrer da década de 50 e 60, vamos entender um pouquinho qual que é o conceito de urbanização? Tem que ser muito claro, a urbanização tem que ser uma tríade sagrada que nós falamos. São três chaves para integrar justamente essa definição. A urbanização está intimamente ligada ao êxodo rural, que está intimamente ligado ao processo de industrialização. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que modificou o aspecto e a vida no campo, que é feito um fluxo de pessoas para a cidade, por conta de quê? Da industrialização. Isso é urbanização. São as mudanças que ocorrem das relações existentes no campo e que vão migrar para as cidades por conta da busca da infraestrutura, das melhores condições de vida. E qual é o motivo? A industrialização. Isso é urbanização, certo? Continuando. Lá na década de 50 e 60, o que nós vamos começar a observar? O maior impulso da industrialização. Olha que interessante, né? Por quê? Justamente nessa década que começa a impulsionar um pouquinho mais a industrialização. Primeiro,
nós já temos ali o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, aonde o mundo não mais seria o mesmo. A partir da década de 50 e 60, nós começamos a perceber a evolução de novas técnicas de informação, justamente porque o mundo estava passando por aquele processo da Guerra Fria, né, ou a cortina de ferro. Então, qual eram as técnicas que precisavam ser desenvolvidas naquele momento? Ideológica, informacional. Então, o rádio deixou de ser tão mais importante, passa a ser então a televisão preto e branco, a televisão a cores, caminhando para outros recursos. E naquele momento, quem estava à frente do nosso país? O JK, Juscelino Kubitschek. E o que ele faz com o nosso país? Primeiro, a região de São Paulo e Rio de Janeiro tinha o maior fluxo de pessoas, até então lá na década de 50, 40, começando a caminhar. Já a partir da década de 50 e 60, isso muda um pouquinho. O Rio de Janeiro não passa mais a ser um dos grandes fluxos populacionais de pessoas circulando em mercadorias. Porque naquele momento o JK ele transfere a nossa capital, antes do Rio de Janeiro, para o Distrito Federal. Ele vai fazer a construção da nossa capital lá em Brasília. E aí o que acontece? Ele vai fazer a construção, na verdade, do Distrito Federal localizado lá em Brasília. E aí, pessoal, esse fluxo de pessoas que estavam centralizadas basicamente na região de São Paulo e Rio de Janeiro, passa a ficar mais na região de São Paulo e caminhando um pouco mais o fluxo para o centro-oeste. E a região de São Paulo, ela continua com esse fluxo de pessoas, porque naquele momento, JK também incentiva a vinda de quem? Das multinacionais, ou chamadas transnacionais. Esse termo é mais usual, as transnacionais. As multinacionais era lá naquele tempo. Então ele começa a ter um atrativo a chamar essas indústrias para o Brasil, principalmente a indústria automobilística. E qual lugar que reunia toda a infraestrutura? A região de São Paulo. São Paulo e o ABC Paulista, que compreendia Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Eram locais que tinham toda uma infraestrutura para que as pessoas realmente pudessem aglomerar naquele ambiente, justamente por conta do fluxo dessas multinacionais. Então é a partir daí que começa a aumentar o fluxo de pessoas na região de São Paulo. É a partir daí que começamos a perceber um processo de urbanização no Brasil, particularmente a partir da década de 70. E olha lá, o que vai acontecer? Mais de 50% das pessoas que viviam no campo agora já vivem nas cidades, já torna-se um processo de urbanização nacional. Nós temos a metropolização, a ideia da metropolização, que é o quê? A quantidade de pessoas de igual ou superior a 1 milhão de pessoas. E aí começou a se pensar na possibilidade, então quer dizer que São Paulo, Rio de Janeiro, pode ser considerado uma megalópole? Peraí, vamos voltar lá no conceito do que é uma megalópole. Lembra lá que nós estudamos na sala de aula que megalópole é quando duas ou mais metrópoles elas vão conurbar. Mas naquele momento o Rio de Janeiro já não estava deixando mais de ser tão importante um centro urbano e tudo estava mais localizado na cidade de São Paulo. Então é uma megalópole? Só que não é uma megalópole, certo? A região de São Paulo começa a se desenvolver e aí ela vai tendo uma grande participação no cenário mundial, como o local no Brasil com maior fluxo de mercadorias, pessoas, indústrias, tá? É aqui que a gente começa a ver maior fluxo de pessoas sobretudo. Então é a partir da década de 70 que a gente começa a perceber no Brasil o maior número de pessoas centradas, localizadas nas regiões urbanas. Então, o processo de urbanização, certo? Já na década de 70, enfim, a partir da década de 80, nós temos um processo chamado deseconomia de aglomeração. O que é isso? Bom, se lá na década de 70 eu observo que sim, São Paulo torna-se uma cidade global, tem todos os atrativos de fluxo de pessoas, de mercadoria, atrativos para as indústrias chegarem. Por quê? O que as indústrias pensam? Eu vou localizar numa região que vai me trazer condições favoráveis de me localizar, ter uma mão de obra disponível.
Só que São Paulo tornou-se um atrativo tão grande para as pessoas que muitos fluxos populacionais começaram a se concentrar na região de São Paulo. E esse ponto que era atrativo para as indústrias tornou-se algo repulsivo. É a partir daí, na década de 80 e 90, que nós damos a ideia da deseconomia de aglomeração. É quando os pontos repulsivos tornam-se maiores do que os pontos positivos, ou seja, os problemas são maiores do que os benefícios que aconteciam até então na região de São Paulo. Que problemas são esses? Bom, você está vendo muitas pessoas de outras regiões migrando do campo e de outras regiões para a cidade de São Paulo e região. O que estava acontecendo? Todos tinham locais para morar? Não. Então as pessoas começam a se localizarem em ambientes totalmente irregulares, íngremes, montanhosos, com grandes elevações, começam a surgir as favelas, o maior fluxo de aglomeração de pessoas, congestionamentos, porque a cidade de São Paulo teve um alto investimento na indústria automobilística. Então, o congestionamento era um dos grandes problemas, sem contar também poluição atmosférica, dentre outros problemas ambientais que foram ocasionados na região de São Paulo. Vamos lembrar, por exemplo, de Cubatão. Era a cidade mais poluída do Brasil. Olha para vocês terem ideia como que tudo funcionava. E aí, pessoal? A indústria vai achar isso como benefício? Não, a indústria vai achar isso como repulsivo. É aonde então surge a guerra dos lugares. É quando as indústrias começam a perceber que ali não mais existe um lugar para ela. Ela começa a perceber que na periferia, o que eu quero dizer do conceito de periferia, enquanto São Paulo era o centro, eles passam aí para as regiões periféricas. Então, não somente vai centralizar na região sudeste, quando começa também a expandir para outras regiões, como a região centro-oeste e a região norte também. Lembrando que nesse momento nós já mudamos a nossa cultura, né? O nosso meio de produção. Nós tínhamos lá o café no passado, cana-de-açúcar, e agora também entra em cena o processo da mineração. E por essa razão, pessoal, as indústrias passam a migrar para outros locais na busca de isenção de impostos, mão de obra disponível, saturada e barata. Veja um exemplo, Uberlândia e Uberaba. Quando a Ambev veio para cá, o que a Ambev precisou? Simplesmente ver quais eram os fatores locacionais, a guerra dos lugares. E aí ele percebeu, bom, será que Uberlândia me oferece qual infraestrutura? Será que Uberaba me oferece qual infraestrutura? Bom, ficou uma guerra entre Uberlândia e Uberaba, disputando justamente a vinda da Ambev. Quem vai me oferecer a isenção de 10 anos de imposto? Vai me dar então a ocupação do solo sem pagar nada? E ainda, qual que é a cidade que vai me oferecer maior mão de obra? Tem maiores polos técnicos, tem maiores universidades, porque aonde tem maior concentração de mão de obra capacitada, a oferta da lei, a lei da oferta e da procura, é onde tende a cair o preço da mão de obra. E é por essa razão que a Ambev veio para Uberlândia. Só se a gente pensar um pouquinho, nós vamos ver como que funciona essa guerra dos lugares, que até hoje ela funciona. Então isso aí, pessoal, tudo isso aqui é para vocês entenderem como que funciona o Brasil urbano. Desde lá da década de 30, caminhando no tempo e no espaço, chegando até os dias de hoje, década de 90 até os dias atuais. São Paulo deixou de ser aquele maior centro de congestionamento para ser distribuído em outras regiões do Brasil a partir da década de 90, mas mesmo assim a sua importância ainda se torna inevitável no cenário mundial. Ela ainda assim é considerada uma cidade global por conta de reunir as áreas administrativas que envolvem as indústrias espalhadas por todo o território brasileiro. E também o fluxo de pessoas e mercadorias que ainda acontece ali na região. E é dessa forma que funciona o Brasil urbano hoje. Qualquer dúvida, vocês podem acessar o material que eu mandei para vocês aí nessa semana, tá? Os exercícios. E também tem um link, sem contar aquele documentário que eu passei para vocês lá na semana passada falando Entre Rios. Ele mostra direitinho como que tudo isso aconteceu aqui no Brasil, especificamente na região de São Paulo, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.